Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 5, Fenômeno de Transporte, item 96. Vamos lá? Esse fenômeno não difere dos que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira doce e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Esses são, o mais frequentemente, flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. Então aqui dá a entender que o espírito consegue materializar um objeto. Mas veja bem o título: fenômeno de transporte. Então ele não cria nada. Ele vai pegar de algum lugar, envolver num fluido e trazer para o ambiente onde ele está se manifestando. 97. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação, e por consequência é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências desse gênero, mas sem ter pela frente a um homem do ofício, poder-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na honrabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. Então, pode se enganar? Pode. Nós temos aí inúmeros shows de mágica, né? Onde a pessoa faz aparecer o coelho na cartola, por exemplo. Né? Mas qual o objetivo? Qual o objetivo de se enganar as pessoas sem nenhum benefício? Então, eu sou um espertalhão que quero enganar as pessoas. Muito bem. Aí eu promovo um truque que faz aparecer alguma coisa. Tá. O que eu ganhei com isso? Notoriedade? Aplauso? Uma pessoa que tem má intenção, ela não quer só aplauso, ele quer ter uma vantagem. E isso faz com que as experiências de materialização ou de transporte de objetos numa reunião séria, com pessoas sérias, com médiuns que são conhecidos, ela tem esse caráter de só demonstrar o fenômeno, porque não existe nenhuma vantagem em se fazer esses fenômenos. Não vai ter nenhuma, a pessoa não vai ganhar nada com isso, a não ser demonstrar a possibilidade do acontecimento. É isso que ele está dizendo, com honradez, notoriedade. Então, são pessoas sérias que vão realizar a experiência. 98. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Necessariamente é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem, ter consigo médiuns que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades medianímicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso destes médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor, com profusão, seu fluido animalizado. Então, tá. Todas as pessoas têm fluido animalizado? Sim. Todos são médios? Sim. Porque estamos sujeitos à influência dos espíritos. Mas nem todos têm a mesma característica. Então, um médio ostensivo é aquele que tem uma habilidade um pouco maior. E nesse caso, esse médium de efeito físico, ele tem a capacidade de expandir o seu
fluido animalizado através do perispírito, para que haja essa utilização pelo mundo espiritual. Então, o médium, ele exala. Quem já viu fotografias de materialização de espíritos, vai lembrar que ele é tudo branco, né? Então, o espírito, ele se envolve pelo ectoplasma do médium. E as pessoas que observam isso, por isso tem que ter um ambiente muito puro de pensamentos e valores, veem o líquido leitoso, branco, saindo do médium, pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Então, tem que ter uma pessoa com características específicas para que esse fenômeno ocorra. Não é qualquer pessoa que consegue fazê-lo. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação, que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiuns para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente provido da capa refratária que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade, as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, se obterão esses resultados se, no lugar de um médium, se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Então, a intensidade do fenômeno está relacionada com o médium. Então, a natureza do médium. A mediunidade não é algo que se desenvolve, que se adquire. A mediunidade é característica que nós adquirimos antes de reencarnar. Ela está ligada ao corpo. Então, não são todas as pessoas que conseguem realizar os fenômenos e não são aquelas que querem realizar os fenômenos que vão conseguir. Isso tem que ter tido um planejamento anterior, né? Antes de reencarnar, porque a mediunidade é inerente ao corpo. Então não dá para adquirir. Eu tenho muita vontade de fazer telecinese, quer dizer, de transportar um objeto daqui para cá. Se eu não tiver planejado isso antes de reencarnar, isso não vai acontecer. O meu corpo não tem o instrumental necessário. Mas da produção desses fenômenos, a obtenção dos fenômenos de transporte a todo o mundo. Porque, nesse caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, mas, bem mais, o espírito não pode operar senão por intermédio de um único aparelho medianímico. Quer dizer que vários médiuns não podem concorrer simultaneamente na produção do mesmo fenômeno. Ocorre mesmo, ao contrário, que a presença de certas pessoas antipáticas ao espírito que opera entrava radicalmente sua ação. É por esse motivo que, como vedes, é importante acrescentar que os transportes necessitam sempre de maior concentração e, ao mesmo tempo, de maior difusão de certos fluidos, e que não podem ser obtidos senão com médiuns os melhores dotados, aqueles, em uma palavra, cujo aparelho eletromedianímico é o de melhores condições. Então, um médium de efeito físico é uma pessoa diferente, específica para esse tipo de manifestação, de fenômeno. Tá? Em geral, os fatos do transporte são e ficarão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar porque são e serão menos frequentes que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos deduzireis. Além de que, esses fenômenos são de uma natureza tal que não somente todos os médiuns não lhes são próprios,
mas todos os espíritos, eles mesmos, não podem produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o espírito e o médium influenciado exista uma certa afinidade, uma certa analogia, em uma palavra, uma certa semelhança que permita à parte expansível do fluido perispirítico do encarregado de se misturar, de se unir, se combinar com o espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante se torne, por assim dizer, uma, ao igual de uma corrente elétrica que, agindo sobre o carvão, produz em foco uma claridade única. Por que essa união? Por que essa fusão? Direis. É que para a produção desses fenômenos é preciso que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas de algumas do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos medianímicos, é apanágio exclusivo do encarnado, e, por consequência, o espírito operador está obrigado a dele se impregnar. Só então ele pode, por intermédio de certas propriedades de vosso meio ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e fazer mover certos objetos materiais, e mesmo os próprios encarnados. Então, a gente vê que é um fenômeno que requer muitos cuidados. E é interessante que ele coloca que esses fenômenos eles não vão ser assim alguma coisa banal, que acontece toda hora, porque ele tem um objetivo. A mesma coisa das mesas girantes, né? No parágrafo anterior ele fala: a união de muitos médiuns pode fazer mover um objeto de grande porte, mas o objeto já está no ambiente. Para que ele seja transportado, é preciso um único médium, porque é o fluido dele que vai envolver com a intenção e o comando do espírito desencarnado, envolver aquele objeto, torná-lo invisível e depois torná-lo visível em outro ambiente. É esse o processo. Não se cria, ele se transporta, né? Que a gente está colocando isso desde o início. Então não é uma coisa que tenha necessidade de acontecer sempre, porque hoje nós já estamos convencidos da existência do mundo espiritual, da existência dos espíritos e dessas possibilidades de manipular a matéria, né? O fluido cósmico universal. Nós já temos esse conhecimento, então não é preciso que esses fenômenos se realizem de uma forma banal. Então eles serão raros. Ultimamente nem se ouve mais falar sobre eles. Bom, o nosso tempo terminou. Na semana que vem continuaremos nesse mesmo assunto, porque a explicação do Espírito é um pouco longa, né? A explicação do Erasto. E aí, a semana que vem, a gente continuará descrevendo o que foi dito por ele na explicação desse fenômeno de transporte. Tá bom? Vamos fazer a prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. As explicações nos dizem que há muito mais na natureza do que nós conseguimos compreender nesse momento, mas que a nossa fé possa nos tornar crédulos diante de fatos que se realizaram no passado e que reforçaram a existência do mundo espiritual, nos trazendo até hoje esses estudos realizados por Kardec. Que possamos, Senhor, a partir do conhecimento adquirido, confiar plenamente na vossa presença, no vosso amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.